Sejam bem-vindos à videoaula de hoje. A gente vai estar falando sobre a pré-história aqui na matéria de História. Bom, eu vou explicar de uma maneira bem tranquila aqui, né? Vou já dividir aqui em 3 períodos, que é o mais comum. Tem algumas pessoas que gostam de dividir em até 5 períodos, que seriam o evolutivo que vem antes, e gostam de incluir também a Mesopotâmia depois do último período. Mas eu não acho que cabe muito agora nesse vídeo, até para não ficar uma coisa muito comprida, para ser uma explicação mais resumida também. Bom, começando o assunto aqui, ó. A gente começa aqui no Paleolítico, que também significa pedra lascada. Por que pedra lascada? Porque os primeiros humanos, Homo sapiens, começaram a lascar as pedras para usar como ferramenta. Sim, pegavam um animal morto, por exemplo, e com a pedra lascada, eles tiravam o couro ou fatiavam a carne com dificuldade, óbvio, mas ainda assim era uma ferramenta útil para aquela época. Bom, as características principais desse período são os nômades. Todos os humanos eram nômades. O que é ser nômade? Nômade é viajar de uma terra para outra que seja bom nesse exato período do ano. Tipo, um lugar está em inverno, ou seja, não vai ser tão produtivo. Então os humanos simplesmente se moviam em grandes bandos, como animais, como nós éramos antigamente. E o lugar que estava melhor para caça, ou colher frutos, alguma coisa assim de estação, a gente se movimentava, dando isso até a origem de grandes imigrações, até indo a nossa ida para a Austrália ou para os outros continentes. Mas isso aí eu vou fazer outro vídeo aí para explicar melhor, porque são muitas teorias. Bom, nós humanos vivíamos em cavernas, não tínhamos controle muito alto sobre o fogo, nós sabíamos fazer ele, mas não sabíamos dominar ainda. Nós só descobrimos que a carne ficava boa depois de ser cozida. Então começamos a usar as cavernas e o fogo para afastar os animais. E fazer carne, mas dificilmente ficava boa naquela época. A mortalidade era altíssima, porque nós éramos praticamente macacos ainda, primatas, simples. Então, por andarmos em bandos pequenos e nômades ainda por cima, as viagens eram muito, muito perigosas para nós. E por mais que a gente seja muito inteligente e muito adaptado hoje em dia, o humano tinha um corpo muito frágil para uma época com tantos animais selvagens e tantos perigos na floresta, e a gente não entender nada ainda do que estava acontecendo é uma coisa muito difícil para a gente. Aqui eu botei uma fogueirinha aqui, né, só para explicar um pouquinho melhor, só um desenho para deixar bonitinho. Agora partindo aqui para o Neolítico, né? A idade da pedra polida, o humano finalmente aprendeu que se você polir ela em alguma outra pedra, usando a água também como fricção, você pode criar uma ferramenta melhor do que aquela da pedra lascada. Ou seja, os trabalhos ficaram com menos esforço, porém ainda assim não era algo ideal, né? Não era o que eles estavam querendo, então eles continuaram tentando descobrir novas maneiras. Porém, essa é a idade da pedra polida, foi um grande avanço para o humano. Aqui, no Neolítico, o humano começou a praticar a agricultura, que causou o sedentarismo. A agricultura se estende na prática de plantar coisas no solo e colher os frutos dela, podendo deixar a gente muito mais tempo em um lugar só. Por isso o sedentarismo. A gente ficava parado em um lugar agora, a partir de agora. Criando também as primeiras aldeias, né? A gente vê hoje em dia e os indígenas, né? Eles vivem dessa forma ainda. Depois a gente criou a cerâmica, foi um gigantesco item para o nosso uso, porque a gente, ao invés de ficar somente nos caminhos do rio, que era o comum para a gente na época, a gente poderia armazenar água nas cerâmicas e levar para outros lugares, podendo morar em lugares, por exemplo, muito secos. Não só viver na Mesopotâmia, como o povo vivia naquela época. Bom, tivemos um domínio muito, muito, muito maior do fogo. A gente estava quase chegando na idade dos metais, né, que é a próxima. Então o nosso domínio sobre o fogo teve que ir melhorando, claro. E aqui a gente já consegue fazer comida normalmente, já conseguimos destilar o couro para poder fazer roupas. E uma coisa muito dessa época, muito forte, é o embate entre nômades e sedentários. Porque os nômades viam uma oportunidade de saque nas aldeias que eram sedentárias. Bom, não vou mudar de uma hora para outra, né? Então os nômades que ainda estavam, entre aspas, né, no Paleolítico, sim, saqueavam muitas vezes o Neolítico.
E agora, para a idade dos metais, a gente tem um nome aí que já é bem descritivo, né? O humano conseguiu fazer ligas metálicas, cobre, níquel, a gente conseguiu produzir uma massa metálica, mesmo que mínima, mas mudou muito a nossa vida, porque a gente começou a aprender a fazer ferramentas, por exemplo, machado, martelo, tanto que a gente conseguiu fabricar armas. E isso mudou muito o cenário, porque o humano começou a fazer as grandes guerras por lugares, ou até por rios, ou lugares com muitos animais. Aqui já são criados os impérios, as primeiras pirâmides sociais do mundo nasceram nesses impérios, como o Egito, que eu vou falar provavelmente no próximo vídeo, ou em algum vídeo eu vou falar sobre o Egito, é imprescindível isso. O comércio era feito por trocas. Por exemplo, uma pessoa podia trocar 1 quilo de trigo pelo pão já feito, enquanto a outra pessoa poderia fazer mais pães com esse trigo. Mas era uma troca justa, porque se a outra pessoa não tem a fornalha, é muito mais fácil para ela entregar o trigo que ela tirou do chão e entregar para a pessoa que vai dar o pão pronto para ela. As ferramentas começaram a se desenvolver muito fácil depois na Idade dos Metais e começaram a ser criados aral para poder arar a terra corretamente e poder semear muito mais rápido o chão, tratamento do solo, fazendo umas escavadeiras de pá muito maiores que podiam fazer canais pequenos de água, que podiam simplesmente retorcer os rios. Por exemplo, o curso do rio era assim, reto, eles poderiam simplesmente desviar um pouco o curso dele para poder entrar na plantação deles. Ou seja, a humanidade criou um caminho muito longo desses 2,5 mil anos. Desculpa, 2,5 milhões de anos, até 3.500 a.C. Claro, a Idade dos Metais não acabou ali, porque depois disso seria a vinda da Mesopotâmia, os reinos mesopotâmicos, onde foi desenvolvida a escrita, que marca o fim da pré-história. Porque história é tudo aquilo que a gente começou a escrever sobre. Ou seja, se a história nasceu na Idade dos Metais, a história nasceu junto com a escrita. Então, lógico, a escrita vai estar desenvolvendo a história pra gente. A gente vai ter certeza do que está falando. Bom, essa foi a videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam aí. E muito obrigado por estarem aqui.